vamos falar um pouco sobre as grandezas. O que é uma grandeza, pessoal? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medir, tá certo? Possa se quantificar, contar, é grandeza, certo? O que você mede, o que você quantifica, o que você conta, é grandeza, certo? Então, por exemplo, a idade é uma grandeza, a velocidade é uma grandeza, o tempo é uma grandeza, preço também é uma grandeza, certo? Então, tudo que se mede, se quantifica, se conta, é grandeza, tá certo? Agora, dentro das grandezas, vamos estudar duas importantes. As grandezas diretamente proporcionais e as grandezas inversamente proporcionais. Olha, observa aqui essa situação aqui, pessoal. Olha. Gasolina versus preços, tá certo? Gasolina em litro, preço em real. 1 litro de gasolina 5, 2 litros de gasolina 10, 3 litros de gasolina 15. Veja que ao aumentar a quantidade de 1 litro para 2 litros, o preço também aumentou. Ao aumentar a quantidade de 1 litro para 3 litros, o preço também aumentou. Isso por si só é uma grandeza. Gasolina e preço, eu posso dizer que são grandezas diretamente proporcionais? Posso, desde que o aumento tenha sido proporcional, tá certo? Tenha sido proporcional. Ou seja, olha bem, quando eu aumentei de 1 para 2 litros, olha, foi multiplicado por 2 aqui. O preço aumentou de 5 para 10, não foi? Foi multiplicado por 2 aqui, olha. 1 vezes 2 dá 2, 5 vezes 2 deu 10, então proporcionalmente. Agora, quando eu aumentei de 1 para 3 litros, de 1 para 3, aqui foi multiplicado por quem? Por quanto? Por 3. E o preço subiu de quanto? De 5 para 15, foi multiplicado por quanto? 5 vezes 3, 15, também o mesmo valor, proporcionalmente. Outra maneira de você saber é você armando proporções. Como armando proporções? Vamos armar uma proporção aqui entre esses preços e esse litro aqui, olha. 1 está para 2, assim como 5 está para 10. Se eu fizer os meios pelos extremos, se lembra? 1 vezes 10 dá 10, 2 vezes 5 dá 10, tá vendo? Se comprovou a igualdade, é a proporção. Então, gasolina e preço são grandezas o quê? Diretamente proporcionais, certo? Agora, números diretamente proporcionais. Veja, quando é que duas sequências numéricas são diretamente proporcionais? Olha, tenho essa sequência e essa aqui. Será que essas sequências numéricas são diretamente proporcionais? Eu vou formar o quê? Razões. Se as razões virarem proporções, as grandezas, aliás, os números são diretamente proporcionais. Como assim? Olha, o primeiro daqui com o primeiro daqui, olha. 6 está para 2, assim como 9 está para 3, assim como 12 está para 4, e assim como 15 está para 5, certo? Eu posso fazer o cruzamento, pessoal, em cada igualdade dessa, se comprovar a igualdade, as sequências numéricas são diretamente proporcionais. Se eu fizer, olha, 6 vezes 3, 18, 2 vezes 9, 18. 9 vezes 4, 36, 3 vezes 2, 36. 12 vezes 5, 60, 4 vezes 15, 60. Ou você descobre uma constante chamada de constante K, tá certo? Quem é essa constante? É o resultado da sua divisão, olha. 6 por 2, 3, 9 por 3, 3, 12 por 4, 3, 15 por 5, 3. Então essa constante aqui, ó,
É a constante de proporcionalidade. Tem duas maneiras, você escolhe aí, tá certo? Vamos para um exemplozinho bem prático aqui, olha. Descubra os valores de A e B, de modo que as sequências numéricas aqui sejam diretamente proporcionais. Vou escrever, olha, o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo e o terceiro com o terceiro, não é assim? Então, olha, 7 está para 21, assim como 9 está para A, assim como B está para 39, não é? Eu posso fazer isso aqui de duas maneiras, pessoal. Pegando essas duas, trabalhando só com elas. Eu descubro o A. E eu descobrindo A, trabalho aqui e descubro o B. Ou simplesmente observando aqui. Será que dá para tirar uma constante de proporcionalidade daqui? Dá, não dá? Olha. Se eu pegar 7 e dividir por 21, olha. Quem é cá? 7 dividido por 21. Igual a 1/3. Não é isso? Eu dividi aqui por 7, dividi aqui por 7. Então, 9 está para A. Quem é a constante? 1/3. Aqui eu descubro, olha. Eu igualo a fração à sua constante de proporcionalidade. Então, olha. A, faço os meios pelos extremos. A vezes 1 dá A igual 3 vezes 9 é 27. Agora, eu igualo a outra fração, a outra razão que tem a letra B, a constante de proporcional, que é 1/3. Olha, faço os meios pelos extremos. Multiplico primeiro o lado da letrinha, ó, 3 vezes B dá 3B, igual 39 vezes 1 é 39. B é 39 dividido para 3, e isso implica que B igual a 13, né? O galo. Fácil de descobrir, né? Você encontra a constante de proporcionalidade, que é o resultado dessa divisão da fração que você tem os números, aí iguala cada razão que tem a letra que você quer conseguir, iguala a constante e faz os meios pelos extremos e descobre cada letrinha dessa, certo? Agora, pessoal, vamos falar sobre as grandezas inversamente proporcionais. Veja, falamos das grandezas diretamente proporcionais. Quando um aumenta, a outra também aumenta proporcionalmente, né? Agora, observe esse exemplo aqui, ó. Velocidade e tempo, né? Veja só. Vamos observar essa situação aqui de um veículo indo para um certo local, certo? Olha, esse veículo imprimindo uma velocidade de 50 km por hora, ele chega nesse destino em 2 horas. Só que se ele dobrar, tá certo? Para 100 km por hora, ele vai chegar em 1 hora. E se ele tiver coragem de botar 200 km por hora, ele vai gastar só meia hora. O que é que vocês estão observando aqui? Que à medida que eu aumentei a velocidade, o que foi que aconteceu com o tempo? O tempo de chegada no destino diminuiu. Então uma grandeza aumentou e a outra diminuiu. Mas só isso é suficiente para dizer se ela é inversamente proporcional? Se uma grandeza aumenta e a outra diminui proporcionalmente, sim. Então vamos lá. Olha, de 50
para 100 foi multiplicado por 2. Aí ele passou de 2 horas por 1 hora. Ao invés de multiplicar, dividiu por 1/2. Tá vendo? A metade. Multiplicado por 2, dividiu por 2. Agora, de 50 para 200 foi multiplicado por 4. E de 2 para 1/2, pessoal, isso aqui, se você fizer as contas, foi dividido por 4. Então é isso aí, ó. Agora, se você quiser saber usando a proporção, você faz o seguinte: escolhe duas. Vamos escolher essas duas velocidades. 50 está para 100, assim como se fosse lá nas grandezas diretamente, eu faria 50 está para 100, assim como 2 está para 1. Mas como ela é inversa, eu estou percebendo que quando eu aumento um diminui a outra, vai ser dividido. 1 está para 2, ó. Eu faço esse caminho aqui, ó. Certo? Então, fazendo os meios pelos extremos, olha. 50 vezes 2 dá 100, 100 vezes 1 dá 100. Estão percebendo? Se eu quiser usar essas duas aqui, ó. Está para 200, assim como 1/2 está para 2, né? Eu não volto, né? Ou então vamos fazer o que a gente colocou aqui na setinha, né? Também dá no mesmo. Olha, 50 está para 200. Pouco veio daqui para cá, não foi? Agora o que foi que voltou? Assim como 1/2 está para 2. Aí aqui, olha, fazendo os meios pelos extremos, 50 vezes 2 dá 100. E 200 vezes 1/2, se você fizer as contas, 200 vezes 1/2 também dá 100, tá certo? Então, tá fixado aí. Quando as grandezas são diretamente proporcionais, você aumentando uma grandeza, a outra proporcionalmente aumenta. E se elas forem inversamente proporcionais, quando uma grandeza aumenta, a outra proporcionalmente diminui, beleza? E quanto aos números inversamente proporcionais? Veja só. Desculpa. Será que essas duas sequências numéricas são inversamente proporcionais? O que é que você já percebe aqui nos números? Que essa primeira sequência aumentou de 2 para 3 para 6, aumentou. E o que foi que aconteceu com a outra sequência? 15 de 10 para 5, diminuiu, tá vendo? Aumentou nessa sequência os números aumentaram e nessa diminuíram. Já é o quê? Uma dica para dizer que elas são inversamente. Mas será que elas são inversamente proporcionais? Como é que você vai saber? Pela constante de proporcionalidade. Vocês, lá nos números diretamente, o que foi que a gente fez para encontrar o K? A constante de proporcionalidade. A gente dividiu o primeiro pelo primeiro, o segundo pelo segundo e o terceiro pelo terceiro. E o resultado foi o mesmo. Lá nós dividimos, aqui nós vamos multiplicar, porque eu estou percebendo que elas são inversamente. Aí, vai ficar 2 vezes 15 igual a 30, olha. 3 vezes 10 igual a 30. E 6 vezes 5 igual a 30. Tá vendo que o resultado foi o mesmo? O primeiro multiplicado pelo primeiro, o segundo pelo segundo e o terceiro pelo terceiro. Esse número que você obteve é a nossa constante, é o nosso K, pessoal. 30. Agora, para a gente dar uma fechadinha, as sequências numéricas abaixo são inversamente proporcionais. Já está dizendo que são. Olha, quem são os valores de A e de B? Olha, primeiro eu vou descobrir a constante de proporcionalidade. Olha.
K. K vai ser quem? Quando elas são inversamente, o que é que a gente faz? Multiplica. K é 3 vezes 8. K igual a quem? A 24. Beleza? Aí, eu vou pegar, pessoal, a minha letrinha A que eu estou querendo aqui descobrir, A e B, A, que é a segunda, multiplicar pelo segundo número de lá, olha. A vezes 4, vezes porque é inversamente, não é? Igual a minha constante, que foi quanto? 24. A vezes 4 dá 4A. Ou então, o 4 está multiplicando, eu vou passar dividindo, já sai direto, olha. 24 dividido para 4. A igual a quem? A 6. E aqui? Pegar essa com essa, olha. Terceira com terceira. Multiplicando, olha. 12 vezes B é igual a minha constante, 24. B vai ser igual, 12 está multiplicando, passa para cá, dividindo. B igual 24 por 12 dá 2. Veja que se eu substituísse lá o A pelo 6 e o B pelo 2, olha, vai ficar 3, 6 e 12. Tá vendo que essa sequência aumentava e a outra ia fazer o quê? Diminuía. 8, 4 e 2. Um aumenta, outra diminui. Inversamente. Um aumenta, a outra aumenta. Diretamente. Beleza? E aí, pra gente fechar, só dois questionamentos aqui, certo? Na atividade. Só para vocês ver se vocês entenderam o espírito da coisa. Classifique aí diretamente proporcional ou inversamente proporcional cada uma dessas situações. Olha bem, ó. Eu tenho um número de operários construindo um muro. Quanto ao número de dias, essa grandeza, número de operário e dias, pessoal, são diretamente ou inversamente proporcional? O que é que você acha? Olha bem, se eu tiver um certo número de operários, eu levo X dias. Se eu aumentar esse número de operários, eu vou aumentar ou diminuir o número de dias? Olha bem, eu tenho um certo número de operários e vou levar X dias para construir um muro. Agora eu vou aumentar o número de operários. Eu vou aumentar esse número de dias ou vou diminuir esse número de dias? Claro que vou diminuir. Quanto mais operários na construção de um muro, eu vou diminuir meus dias. Então, operário e dias são grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Porque eu estou aumentando uma grandeza e obtendo outra menor. Certo? Agora, eu tenho uma peça de tecido e seu preço. A daquela peça eu compro 10 metros por R$40. Mas eu quero comprar 20 metros. Eu vou pagar mais dinheiro ou menos dinheiro? Na medida que eu aumentei a quantidade de tecido da peça, eu vou pagar mais dinheiro. Então aumentei uma, a outra também aumenta. Quando uma aumenta, a outra também aumenta, elas são o quê? Diretamente proporcionais. Então tá aí, pessoal. Isso é um raio-x aí das grandezas, tá certo? De maneira rápida e sucinta, tá certo? Dos exercícios a gente vai fixar melhor, beleza? Então, valeu, obrigado pela aula.